Ei pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Filosofia de Boteco, o nosso encontro para falar sobre livros, para falar sobre filmes, para falar sobre temas de cultura, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo. Hoje a gente vai fazer um encontro comigo durante 30 minutos. Semana passada a gente teve a oportunidade de ter o Carlos Henrique, que é um dos co-idealizadores desse projeto. Mas a partir de hoje a gente vai tocar o programa, vai tocar esses encontros para falar sobre temas e eu espero que vocês sugiram. Estou vendo aqui boa noite Francelina, boa noite Marsuel, boa noite Wagner Delfino, pessoal que está entrando. Para quem não me conhece, Karina Shoa, professora palestrante, adora livros, adora filmes e está aqui hoje para compartilhar com vocês. O Filosofia de Boteco é um projeto que eu tenho o prazer de dizer que já foi pensado há muito tempo. É um projeto que tem por objetivo falar sobre filmes, sobre livros, sobre dicas culturais e contar com a participação de vocês. Então, para aqueles que porventura queiram participar ao vivo, é só falar assim: quero participar, quero dar uma dica. Eu já estou vendo que tem uma pessoa aqui que talvez eu até chame, hein? Porque falou durante a semana que leu o livro. Semana passada a gente falou um pouco sobre o projeto e falamos sobre a importância da cultura em tempos de pandemia. E dentro desse contexto da importância da cultura, a gente sabe o quanto a cultura faz diferença na vida das pessoas no momento de isolamento. Como uma frase muito famosa que a gente costuma sempre lembrar: quem tem um livro nunca fica sozinho. Um livro fechado é um amigo que espera, e um livro aberto é um amigo que fala. E nesse momento tem muita gente que está utilizando para justamente atualizar suas leituras, para poder ver aqueles seus filmes antigos, para poder fazer que não seja um momento tão triste. E faz da cultura um grande parceiro para a gente poder efetivamente não passar em branco para produzir. Então eu vou começar o nosso encontro de hoje falando sobre o autor que na semana passada a gente citou, que é o Albert Camus. A gente vai falar um pouquinho sobre a peste hoje e dar algumas dicas, se porventura vocês tiverem alguma dica cultural, de livro, coisa que vocês estão lendo, por favor, não hesitem em colocar aí nos comentários para a gente poder saber. Albert Camus começou um filme, um vídeo que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é um vídeo que, para quem é fã dele, realmente faz toda a diferença, em que ele começa, e eu vou começar hoje a conversa com vocês com esse vídeo. Ele começa dizendo o seguinte: eu tenho teatro. Ah, mãe, boa noite, mamãe tá entrando agora. Gabriel Ribeiro. Bom, eu sempre me perguntei porque eu não tenho teatro, e a única resposta que eu obtive para você será uma banalidade desanimadora, simplesmente porque a cena de teatro é um dos lugares em que eu sou mais feliz. Note, além disso, que essa reflexão é menos comum do que parece. Felicidade hoje é uma atividade original. A prova é que tendemos a nos esconder de exercê-la para vê-la como uma espécie de balé rosa que devemos pedir desculpas. Nela todos estão de acordo. Às vezes leio sobre penas austeras que os homens de ação, que renunciaram a todas as atividades públicas, se refugiaram ou se abrigaram em suas atividades privadas. Há um pequeno desprezo nessa ideia de refúgio ou abrigo, não? De desprezo, e não se vai sem a outra loucura. Da minha parte, conheço muito mais pessoas, ao contrário, que se refugiaram da vida pública para escapar de suas vidas privadas. Os poderosos são frequentemente fracassos de felicidade, e isso explica o porquê eles não são tenros. Onde eu estava? Assim, a felicidade, diz Camus. Bom, para a felicidade de hoje é como crime da lei comum, nunca confessar. Não diga ingenuamente assim sem pensar: estou feliz. Imediatamente você irá ler em torno de seus lábios enrolados sua condenação. Ah, você está feliz, meu menino? E me diga o que você faria com os órfãos de Caxemira e os leprosos de Nova Hébrias, que não são felizes como você diz. Sim, os leprosos fazem. Como livrar-se deles? Como diria o nosso amigo Ionesco, imediatamente estamos tristes como palitos de dentes, diz Camus. No entanto, estou bastante tentada a acreditar que é preciso ser forte e feliz para ajudar as pessoas em desgraça.
Quem arrasta a sua vida e sucumbe sobre o seu próprio peso não pode ajudar ninguém. Quem domina e domina a sua vida pode ser realmente generoso e eficaz para você. Olha, eu conheci um homem que não gostava de sua esposa e que estava em desespero. E Camille continua. Ele decidiu um dia dedicar sua vida a ela, em compensação, em resumo, se sacrificar para ela, sacrificar sua felicidade. A partir desse momento, a vida dessa pobre mulher, tolerava até então, tornou-se um verdadeiro inferno. Seu marido, sabe, tinha um sacrifício visível e quebrava a devoção. Atualmente, há pessoas que são mais dedicadas à humanidade que elas acabam amando menos. No final, se casam para o pior, nunca para o melhor. Surpreenda-se depois que o mundo parecer ruim, pois é difícil mostrar felicidade, especialmente quando você é um escritor. No entanto, eu pessoalmente, diz Camille, tento não me deixar influenciar, mantenho o respeito pela felicidade e pelas pessoas felizes e me esforço, em qualquer caso, pela higiene e me encontrar o mais rápido possível em um dos lugares da minha felicidade, quer dizer, o teatro. Ao contrário de outros prazeres, esse período dura mais de 20 anos e mesmo se eu quisesse, ainda não poderia ficar sem isso. E é pensando sobre esses grandes prazeres que a gente tem na vida e sobre todos esses movimentos que a gente tem, a gente precisa começar a refletir. O que Camille quis dizer com esse livro A Peste, que virou um fenômeno, que virou um auge num período desse como o de pandemia? Eu digo para vocês, meus amigos, o livro é um fenômeno porque ele fala sobre um tema que nos falta em muitos momentos. E no momento desse de pandemia, a gente precisa começar a reorganizar as nossas ideias a respeito do assunto, que é a solidariedade. Quando Camille escreveu esse livro, e aí eu já estou falando da década de 40, a Francelina coloca que ele é muito atual, e é atual mesmo. E sabe por que ele é atual? Porque ele traz pra gente a possibilidade da gente pensar sobre o outro, da gente pensar sobre as nossas limitações, pra gente pensar sobre como nós trabalhamos, sobre como nós conseguimos efetivamente exercitar a nossa solidariedade. E esse livro, ele é passado na Argélia, que é a terra do autor, e traz pra gente um movimento muito interessante, que é justamente você abdicar de determinadas coisas pessoais. Uma das frases que eu gosto muito do Camille, que eu trago aqui pra gente começar essa nossa conversa, é que pessoas que se refugiam na vida pública para se esconder da privada. Quantas pessoas você conhece que são assim? Quantas pessoas que efetivamente se refugiam nas suas ocupações, no seu dia a dia, no seu exercício de profissão e esquecem muitas vezes as suas amizades, os seus laços? É interessante que esse livro ele gira em torno de um personagem que é um médico e que está na Argélia e decide sair daquele lugar onde a peste está dizimando tanta gente. E a partir do momento que ele toma essa decisão, ele resolve isso justamente porque ele tem uma mulher que está adoentada, que está à beira da morte, que tem limitação de tempo. Dá carona para uma jornalista que também está voltando para Paris para encontrar o seu noivo, e eis que de repente, para surpresa, para o destino da vida, ele, ao ver uma ambulância passando, ele resolve fazer o quê? Voltar. Quando ele toma essa decisão pautado numa questão que a gente chama de dilema ético, ou seja, será o que eu devo fazer agora? Quem arrasta sua vida e sucumbe sob seu próprio peso não pode ajudar ninguém. E ele tinha um peso, que era a dúvida de seguir aquela mulher que ele amava, com quem ele estava casado, ou ajudar as pessoas que estavam sofrendo com a peste. E ele decide voltar e ajudar aquelas pessoas, ou seja, é o espírito humanitário que chama, que clama. Ele abre mão das suas questões pessoais para ajudar outras pessoas. E isso hoje em dia é muito importante. A Francelina até coloca aqui que ela foi conferir até a data de publicação, 1947, parece que ele escreveu ontem. Parece que ele escreveu ontem mesmo.
Existem 3 grandes dilemas que a gente tem nesse livro que precisam ser muito reforçados no momento como que nós estamos vivendo. Por isso, nosso encontro chama-se Filosofia de Boteco. A gente não vai falar aqui de questões acadêmicas, se Camus era ou não existencialista como Sartre, mas na verdade a gente vai falar sobre temas. E, obviamente, esse tema faz parte do nosso dia a dia. Existem 3 grandes dilemas. Ele sairia ou não da cidade para escapar daquela peste? Ou ele esperava passivamente o fim? E um terceiro que foi a opção dele, engajar-se para fazer o bem maior. Quantas pessoas hoje em dia, e a gente tem aqui hoje nessa live, pessoas que são da área de saúde e que estão à frente, batalhando, colocando suas vidas e suas famílias em risco para defender o bem maior que é a saúde, por exemplo. Ou pessoas que trabalham na área de segurança pública e que estão hoje muitas vezes na rua, batalhando, defendendo a nossa segurança em prol de um bem maior. Quantas pessoas, por exemplo, que você conhece, que recolhem o seu lixo todos os dias, ou que entregam suas encomendas, ou que são os entregadores que trazem a nossa comida em delivery, estão arriscando suas vidas. Por isso, talvez A Peste tenha sido um livro que hoje volta com essa força toda, com um objetivo maior que é difundir ideias que foram colocadas baseadas em uma pandemia anterior à nossa. A gente sabe que quando nós falamos dentro dos 4 movimentos, por exemplo, dos Cavaleiros do Apocalipse, fazendo uma comparação muito rápida com relação ao tema da peste, a peste é um dos temas, a morte é outro, a guerra é outro e a morte é o final. Então, quando a gente fala de um tema como esse, pensar que Camus escreveu esse livro na década de 40 e traz para a gente uma reflexão tão atual, é pensar também que agrega um valor maior que é a vida humana, que é pensar no outro, que é a solidariedade, que é algo que a gente está precisando resgatar. A Francelina coloca aqui, como bem colocado no livro, nunca a nossa profissão foi tão nada, mas tão necessária, realmente. A gente precisa resgatar os valores daquilo que realmente importa. E, infelizmente, eu até coloquei isso em uma das colunas que eu escrevi. Será que nós precisávamos de uma pandemia para percebermos tudo isso? Eu acredito que não. No cenário do livro, a gente tem 1947, nós temos a guerra, nós temos a peste, que para muitos especialistas a peste foi tida como uma reflexão e uma referência como fruto da boemia, e a Argélia, terra de Camus. Muita gente fala que não foi o melhor livro dele, O Estrangeiro foi o melhor. Mas hoje as pessoas falam muito da peste justamente sobre a importância, principalmente da pandemia e da necessidade da solidariedade. O que a gente mais tem visto nos últimos tempos são pessoas que estão se doando, são pessoas que muitas vezes nem têm recursos para poder se sustentar e que no momento estão doando o seu tempo, doando o pouco que tem, para poder fazer desse movimento um grande movimento de solidariedade. E nós sabemos que o mundo, que para muitos está sendo chamado de um novo normal, já não era tão normal assim. Essa pandemia ela só veio para, digamos assim, ilustrar e deixar isso mais evidente. As pessoas dedicando seu tempo praticamente todo ao trabalho, esquecendo seus laços familiares, esquecendo seus amigos, esquecendo as pessoas que fazem a diferença nas suas vidas, com o objetivo de acumular riqueza. Eu sempre costumo dizer que o dinheiro tem que ser o resultado do nosso trabalho, mas principalmente o nosso trabalho, ele precisa ter um grande propósito, que é fazer a gente feliz. E no começo desse nosso encontro, a gente não vai falar durante 1 hora, como a gente costuma fazer nas lives, é um encontro rapidinho de domingo, só para a gente pensar durante a semana. A grande questão é a seguinte: o que é que essa pandemia quer nos mostrar? Você que está aí assistindo a gente agora, o que essa pandemia quer nos mostrar? Será que você mudou algum hábito? Tirando aqueles comuns, como usar máscara, que agora vai fazer parte da nossa vida, ou higienizar todos os alimentos, coisa que pouca gente fazia.
qual é a grande diferença que essa pandemia está fazendo na sua vida. Por isso que a gente sugeriu na semana passada, quando eu trouxe até o Carlos Henrique aqui para falar um pouco sobre isso, a gente sugeriu discutir um pouco sobre a peste. Por quê? O que está fazendo a diferença? Você está ficando mais tempo com a sua família, você está dedicando menos tempo ao trabalho, está pensando mais na vida, está tentando buscar um propósito dentro desse movimento todo que a gente está vivendo? Eu costumo chamar de movimento porque quando a gente fala crise fica muito pesado. Aqui no nosso país a gente está vivendo 3 grandes crises, né? Além dessa grande crise sanitária, a gente vive uma grande crise econômica como no mundo inteiro e uma crise política extremamente grave. Então, a pandemia, que é a palavra de ordem, que todo mundo agora já sabe o que significa, traz para a gente a possibilidade de a gente pensar sobre a nossa existência, sobre quem somos e o que estamos fazendo, não apenas conosco, para com os nossos pares e também com o nosso planeta. A Marta coloca aqui, dentro disso tudo, contando com os amigos. Sem dúvida, tem muita gente que está colocando os amigos de lado, mas num momento como esse está resgatando os amigos perdidos. E eu conheço muita gente que já teve a oportunidade de fazer isso, inclusive comigo. Me ligou depois de tanto tempo, não sabia nem por onde a pessoa andava e falou um oi. E eu respondi. Porque é isso que a gente leva da nossa vida. A gente leva da nossa vida os nossos laços, a afetividade, a parceria, a solidariedade. E o livro de Camus, ele mostra muito sobre essa questão. Como a gente se coloca dentro desse processo. Como nós podemos ajudar o outro. Como nós podemos fazer a diferença. E quando o médico no livro se posiciona de uma forma tão brilhante, onde ele resolve voltar para ajudar os outros, tem outros personagens emblemáticos, temos um cinegrafista que trabalha com a jornalista, que resolve se colocar à disposição daquele processo para poder justamente ser uma pessoa melhor, tem o estatístico que vai falar sobre as mortes e ele é vitimado. Eu não vou dar spoiler, tá? Porque se alguém de repente quiser ler o livro, eu inclusive dentro dessas pesquisas para falar com vocês hoje, eu tive a oportunidade de conhecer um filme que é uma adaptação, onde no filme eles colocam, por exemplo, a temática do filme e ambientam o filme na América do Sul. E muita gente até se revoltou, falou, imagina, ele está falando da Argélia e de repente eles colocam na América do Sul. Não importa onde a peste pode estar, o que importa é o impacto que ela causa na vida das pessoas. E quando a gente pensa nesse impacto, nós precisamos pensar em como tudo isso está fazendo diferença na nossa vida. Como essa solidariedade ela está se dando, se ela vai continuar, se as pessoas vão continuar a trabalhar da maneira que trabalhavam antes. Eu estou fazendo live toda sexta-feira e comecei de maneira muito despretensiosa, até muita gente está me prestigiando aqui hoje, também me prestigiando nas lives. E o que eu tenho observado é que as pessoas elas querem falar. As pessoas elas precisam falar, elas precisam dizer o que elas estão sentindo. E num momento como esse, onde todo mundo é obrigado a ficar junto, ou muita gente separada, é um momento onde a gente começa a ver altas revelações. A Francelina até coloca aqui, tenho visto tantas demonstrações de empatia, solidariedade, que esse momento para mim tem sido muito rico como experiência humana e profissional. Que bacana, eu também tenho visto e eu espero que isso continue. Alguns filósofos do contemporâneo, como é o caso do Philippe Pondé, que eu gosto muito por sinal, ele colocou que ele não vai se iludir achando que a humanidade vai mudar por conta de uma pandemia. Mas uma das coisas que ele espera é que as pessoas consigam resgatar alguns valores que ficaram perdidos durante muito tempo. Eu também espero isso. Talvez a humanidade toda começa a reparar no mundo. Quando a gente começa a ouvir que as empresas vão mudar o método de trabalho e as pessoas estão optando por ficar em sistema de trabalho remoto, ou seja, trabalhando à distância, traz para a gente um resgate de valores. Lógico que nem todo mundo pode fazer isso, mas estão optando por qualidade de vida, que é uma coisa que a gente não ouvia discutir no meio empresarial. E no setor público a gente já vê isso também com uma força muito maior. Então um livro como esse de Camus serve para a gente refletir
sobre a solidariedade, para a gente pensar na empatia, se a gente pode dedicar o nosso tempo, porque tem muita gente que fica se perguntando, será que vale a pena eu ficar nesse movimento todo de solidariedade? Quando a pandemia acabar, tudo volta ao normal, não existe mais o normal como era antigamente. Nós estávamos vivendo já um movimento muito ruim e efetivamente, se a gente não tivesse a pandemia, a nossa humanidade como nós conhecemos, com certeza tinha dia e hora para acabar. Eu não estou dizendo que a pandemia seja uma coisa boa, não é isso. Mas eu estou dizendo que a pandemia ela veio com algumas configurações diferenciadas e que trazem pra gente, a Marta até coloca aqui a questão do reencontro, entendeu? Reencontro consigo, reencontro com os amigos, reencontro com as coisas que valem a pena, reencontro com aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. Então, por conta disso, a gente começa a trazer algumas reflexões aqui, sempre bem rapidinho. Eu até falei na semana passada bastante, porque a gente precisava explicar para vocês como isso vai se dar, mas eu espero que vocês contribuam, deem dicas. Durante a semana a gente sempre vai lançar algumas questões lá no meu Insta, no @CarioShowa, e nós temos também um canal lá no YouTube que vai ter os vídeos, esse inclusive já temos o da semana passada. Então participem, contribuam. Se você de repente, qual foi o livro que fez a diferença na sua vida? Ou um filme que você assistiu durante esse período que vale a pena compartilhar? Tem muita gente que precisa nos ouvir. Então, se as redes sociais vieram para isso, bora usar. Eu quero assim, super agradecer a vocês. E pensando nesse movimento, a gente precisa entender o seguinte: existem pessoas que utilizam tijolos para construir muros. E existem pessoas que utilizam tijolos para construir pontes. Seja um sábio, construa ponte. Nesse livro do Camus a gente vê isso de forma muito intensa. O médico ele abre mão da sua vida para ajudar por um bem maior que é a vida do coletivo, mas ele precisou durante todo o processo da leitura, e eu não vou mais uma vez falar como é que termina o livro, destinar aquela reflexão do que era importante para ele. Então, para você que está nos ouvindo hoje, se você tiver uma dica de algo que você tenha lido ou tenha assistido durante a semana, toda semana a gente vai bater um papo muito rapidinho aos domingos para poder discutir essas questões. A princípio vai ser durante esse isolamento, a gente vai pensar em fazer aos domingos, mas de repente em algum momento a gente faça durante a semana. Mas a princípio aos domingos para passar aí a semana pensando sobre as coisas que a gente pode trazer de bom e, enfim, refletir sobre. Semana passada eu falei sobre os 100 anos de solidão, a Francelina até falou que é o livro de cabeceira, é um livro muito bacana, vale a pena a dica. E um pouco sobre essa questão da solidão. Como é que você está encarando esse momento consigo mesma? A Help Show, que é minha mãe, ela coloca outros para tirar no amigo. Quer dizer, tem vários movimentos que estão acontecendo aí, movimentos de amor e ódio. Tem gente que realmente está se unindo e tem gente que não, que está num movimento de separação, principalmente quando a gente tem discussões tão acaloradas nas redes sociais. Rede social não é lugar para a gente fazer discussão acalorada, gente. Rede social é um movimento para a gente compartilhar, para a gente trocar experiência, para a gente trocar ideia, para nós podermos estarmos juntos fazendo um movimento, principalmente como esse que muitos como eu está fazendo. Utilizar 30 minutinhos do dia para falar sobre um tema interessante. Então, para quem não leu, sugiro A Peste de Camus. É uma obra relativamente, eu não vou falar relativamente antiga, mas é de 47 e que fala do nosso dia a dia como nós estamos vivendo hoje. Quem sabe você encontra aquela resposta que você está buscando, por que tudo isso está acontecendo comigo. Então eu quero deixar um grande abraço, a Francelina até coloca aqui, abraços virtuais acalorados. Eu quero deixar um abraço então virtual acalorado para todos que estão aqui hoje e eu espero vocês na semana que vem. Olha, eu quero deixar um convite para vocês que estão aqui participando, aquele que ou aquela que quiser participar, ao vivo a gente bate papo ao vivo, tá bom? Um beijo grande, tudo de bom, uma excelente semana, se cuidem
leiam, vejam filmes, escutem músicas e, principalmente, falem o que vocês querem falar, mas sabendo que o outro precisa ser respeitado. A empatia não é simplesmente colocar-se no lugar do outro, mas é colocar-se no lugar do outro sabendo que o outro é diferente de nós. Para fechar, a Help Showa coloca aqui: solidão só existe para quem não tem fé e criatividade. Exatamente. Semana que vem a gente vai falar sobre o Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal. É um livro também que está super cotado, super badalado. É um livro que vai falar um pouco sobre a questão da solitude ser diferente da solidão. Então, se você tem algum assunto, alguma cena, alguma coisa que chamou de diferente na sua vida durante esse período que você está na quarentena, compartilha comigo aqui, que semana que vem a gente se encontra para falar sobre isso. Um grande beijo para todo mundo, obrigada por vocês terem tido esse carinho comigo numa noite de domingo e tenham uma excelente semana. Se cuidem mesmo. Um grande beijo, sucesso para todos. Tchau, tchau.